apóstolo João, em mensagem à igreja daquela época, ele usa de expressão aqui: se o nosso coração nos acusar, ou se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. E o que ele queria dizer com isso? Então, com base nessa expressão e nessa afirmação apostólica, eu vou aqui com os irmãos nessa noite, em busca dessa compreensão do que na verdade é a misericórdia de Deus, como também a capacidade dele de juízo. Porque obviamente nesses dias está muito evidência e muito claro que as pessoas evitam até a palavra juízo naquilo que professam, né, biblicamente, como se entendessem que o juízo, como expressão, anulasse o amor de Deus na vida das pessoas. Que quando a Bíblia diz que Deus ele julga ou vai sentenciar, né, aquele que peca, aquele que transgride, que o fato dele julgar e trazer juízo para aquilo que fere, né, o princípio, as normas, a vontade dele, que ele esteja descontrolado e sem amor para fazer isso. E a definição do evangelho é que até quando Deus for julgar, em última instância, a escatologia define isso, que é até quando Deus ele for em juízo para condenar os homens ímpios, que até naquele momento ele fará com amor cada um desses julgamentos. Quero dizer que o juízo de Deus ele não tem um descontrole, como também nem perda de capacidade de amor e misericórdia. Então, há obviamente um entendimento e uma compreensão certa para isso, e para evitar esses erros que a igreja hoje comete, para querer introduzir a ideia de um Deus que ama o homem, como também aceita o seu pecado, porque perdeu o juízo e também vontade e valor. Mas o pastor, eu queria começar por esse detalhe, irmãos. Deus como sendo a capacidade maior de compaixão, perdão e juízo do que o nosso coração, porque a misericórdia no uso bíblico ela tem 3 divisões importantes. A primeira dela é o interesse de Deus pelo homem, como também de tratar a sua perversidade e a sua desordem. A primeira escala da misericórdia, tá? Como uso bíblico, é Deus demonstrando o interesse dele pelo homem, como também o interesse dele de tratar no homem a sua perversidade, a sua desordem, como também modificar isso. A posição do pecador no que diz respeito ao mérito da sua condenação. Então, a primeira coisa que a misericórdia prega em todas as escrituras, que frisa, tá, é isso. É Deus se direcionando ao pecador para fazer alguma coisa por ele, como também por sua situação, se tratando de um Deus santo demais. Ok? A outra divisão é quando o homem se prontifica em responder a Deus, como também a sua misericórdia. Ele descobre isso e se prontifica em se direcionar a responder a Deus, como também a sua misericórdia, ao plano da misericórdia, o ministério da misericórdia, porque Deus demonstrou isso. Essa é a segunda escala da misericórdia que todos aqueles que leem as escrituras obrigatoriamente vão ser direcionados a respeitar. Tá? Que é aquilo que o pastor vem constantemente dizendo a vocês. O que vem no plano de salvação da parte de Deus para os homens, o que vem em primeiro plano, tá? No propósito redentivo da salvação, não é a fé, é a fidelidade de Deus. Primeiro Deus se prontifica em se revelar com os seus propósitos e os seus planos, para depois conceder ao homem esse direito de resposta. E obviamente todos sabem aqui, respeitando o seu livre-arbítrio. E é ali, na segunda escala, que o homem, sabendo que essa misericórdia existe, que Deus realmente fez alguma coisa por ele, pecador, miserável, ele vai poder responder a Deus de acordo com a sua vontade. Então primeiro Deus fala, depois o homem responde. Por isso está em ordem. Então quando a gente traduz esse plano de misericórdia, Deus aparece primeiro fazendo alguma coisa pelo homem, e depois o homem chegando ao conhecimento da misericórdia, respondendo a Deus de acordo com o seu chamado e a sua revelação. Amém? E em terceiro ponto,
na tradução disso, aí vem esse detalhe que João também está tratando aí no contexto do capítulo 3. Quando o homem, miserável, pecador, que ele sente o amor de Deus e experimenta o amor de Deus, como também vive o plano da misericórdia, ele se prontifica em mostrar misericórdia ao seu próximo, amá-lo da mesma forma, para cumprir o segundo maior mandamento que Jesus pregou. Então, ou seja, eu só posso usar de misericórdia com o próximo e amá-lo como Jesus me pede, se eu sentir esse amor e se eu viver essa misericórdia. Eu só posso oferecer isso, como o Evangelho me orienta, se eu vivi esses dois planos anteriores. Se eu realmente confio e vivi esse Deus de misericórdia, como também respondi a Ele e às suas expectativas de acordo. Se eu vivi esse plano, se eu confio nele, se eu vivo essa fé, se eu vivo essa misericórdia redentiva, eu tenho condições de atender ao meu próximo e também fazer a mesma coisa por ele. É mais ou menos que você não vai ter condições de pregar isso para ninguém, ou viver isso para dividir com alguém, se realmente não for concreto a tua experiência, verdadeira a tua experiência com Cristo. Então são 3 escalas da misericórdia que o pastor estou deixando claro para os irmãos, que precisam ser organizadas e tratadas de forma obviamente bíblica, de forma responsável, para não haver deturpação. Primeira escala da misericórdia de Deus, o interesse de Deus de fazer alguma coisa pelo homem, como também pela sua situação. Quando Deus ele se dirige, por intermédio do Filho, a comprovar a humanidade um propósito de redenção, e quando a gente diz propósito de redenção, é que Deus nesse momento agora se direciona ao homem e a capacidade disso, de transformá-lo. Por isso o messianismo se cumpre em Jesus, para que Deus deixe em evidência a humanidade a sua fidelidade e o seu interesse de querer realmente fazer alguma coisa pelo homem, o transformando. Por isso chama ministério redentivo, porque a capacidade de Deus de fazer alguma coisa pelo homem visa a sua restauração completa. Por isso chama aliança, tá? E por isso chama redenção. Evangelho não é o que as igrejas estão pregando por aí, um plano de vida próspera e realizável, a melhor vida. Não, Evangelho do que se cumpriu em Jesus se traduz com termos redentivos. Então quando Deus ele se prontifica em fazer alguma coisa pelo homem, como também resgatá-lo de sua situação deplorável, dando a ele normas de cumprimento, obrigação, nesta aliança, ele comprova alguma coisa importante para nós. E qual? A sua fidelidade. Então quando nós entramos de cabeça para entender isso, a capacidade de Deus nos amar, chegamos a essa conclusão de que a posição que nós estamos aqui agora, que assumimos aqui agora para viver esse plano, essa posição não foi ganhada por mérito por nenhum de nós. O interesse de Deus e também dele se manifestar em nosso favor, esse propósito foi revelado de maneira imerecível. Que quer dizer que todos aqueles a quem ele chama para que sejam salvos por intermédio de Jesus Cristo e do que se cumpriu nele, vão assumir uma posição da qual não merecem. E o que está sendo pregado ali no acontecimento redentivo, ou testemunhado da parte de Deus aos homens, é que ele fez isso sem nenhum interesse, sem requerer nada do homem, ou exigir dele alguma coisa, no que diz respeito a mérito, não obediência. Então essa posição que nós estamos aqui agora,
assumindo viver esse plano redentivo em Cristo, essa posição que eu digo de estarmos aqui, ela testemunha isso, que você aceitou, eu aceitei esta condição. De sermos vistos por Deus de maneira deplorável, ao mesmo tempo também sendo chamados por Ele para sermos amados e favorecidos com um recurso que não poderia ser pago por nenhum de nós, que é a vida do Filho dele. Então este favor sem mérito é o que está na verdade sendo destacado na cruz, aonde Deus põe em evidência o fator que é um dos primeiros que eu vou tratar aqui. A capacidade de Deus amar e de ser misericordioso supera qualquer um de nós. Como também a capacidade dele de saber das coisas mais do que todos nós. Porque ele comprovou isso. De que se todos aqui aceitarem realmente uma salvação por Jesus Cristo, nem eu e nem você nessa fé, estaremos aqui sustentados por consciência, mas sustentados pelo seu amor, sustentado pela sua oferta, que é uma das primeiras coisas que João, quando fala do amor de Deus, ele se preocupa em transmitir. Que independentemente se a tua consciência lhe avisa, lhe acusa, ou não tem essa tarefa de te orientar, independentemente se você pensa ou não pensa, se você tem consciência ou você não a exerça, Deus continua sendo mais capaz do que eu e você, de nos tratar, de nos chamar a uma experiência. Porque todos nós aqui estamos sustentados por isso. Pelo fato de que Ele nos amou e ofertou de si mesmo a sua vida. E não como a religião acredita, de que sejamos sustentados por ações corretas. Então, por mais que exista no Evangelho regras para serem cumpridas, a fim de que o homem se estabeleça na aliança de Cristo e seja por Ele transformado, não são essas regras e não são essas práticas que nos sustentam na presença de Deus. Mas o fato de que Ele nos ama. E é para isso que nós estamos sendo chamados. Para esse propósito que estamos sendo convocados aqui, a confiar veemente no amor de Deus. A confiar veemente nisso. De que é um amor que não falha. Em nenhum aspecto ele falha. Porque demonstrou em si mesmo ser autossuficiente. Tendo em vista que fomos chamados aqui para experimentarmos esse amor, não merecendo esse amor e não fazendo nada por isso, para recebermos. Então Deus nos manifestou o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e quer que todos aqui vivam da certeza, da confiança disso, de que Ele é amor. Que quer dizer que nada daquilo que você faça, que você seja, ou até mesmo que a tua consciência pregue, seja o sustento disso, da tua fé. Porque o que sustenta a tua fé, a minha fé agora, a minha fé agora, é o fator de que o amor de Deus não falha. Agora, o que nós estamos tentando corrigir aqui? Porque muita gente acredita nisso. De que os valores são suficientes. Mas o Evangelho define que depois que Deus desceu aqui para nos servir, o suficiente é sentir o amor dele e amar ele.
De nada vale o teu valor e o meu valor. Religião tem muito isso. Evangelho, não. Não que seja nulo de princípios, ele tem os princípios. Ele tem as normas. Mas a tarefa do princípio e da norma é transformar o homem e capacitar o homem a ser o que Deus quer. Mas ele não está sustentado por regras e princípios e normas. Eu digo sustentado no sentido salvístico, no sentido da salvação. O que sustenta esse homem e uma salvação que o favorece é o amor de Deus, é o fato de Deus ser fiel. Se nós vivêssemos de prática, princípio, normas e obediência, nós passaremos a acreditar nisso. Que aqui sobe para o céu porque é bom. Mas o Evangelho define não. O que sobe para o céu vive da fé. Ou seja, se especializou em responder a Cristo nas expectativas da sua oferta, do seu amor e da sua entrega. Então, muito mais acima do que práticas e obediências de normas. Muitos de vocês acreditam em valores, mas não confiam no amor de Deus. Eu te pergunto, de que vale? Se baseando no que está escrito, qual o sentido disso para você? O somente de ser correto. E aonde está escrito que o fato de você ser correto te dá o mérito de estar aqui? Ou eu aqui, nessa tribuna pregando agora. O fator de eu ser correto? O fator de eu ser obediente à Escritura? Não. O fato de que Ele me amou. Algo que eu não posso negar, por isso eu estou aqui. Eu não posso negar esse fato, o que Ele fez por mim. É como a criação. Por que você não pode negar a existência de Deus? Porque enquanto existiu isso, Ele existe também. E todas as coisas que subsistem e vivem por si mesmo, porque a criação é isso, tá? Elas pregam a existência de Deus, enquanto elas existirem. Elas funcionam para a glória dele. A mesma coisa é a vida do Filho dele, que foi doada para esse objetivo, a redenção do homem pecador. Nem eu, nem você, nem a sociedade lá fora pode ir contra isso. O amor dele, por quê? Porque enquanto ele provar que o Filho esteve aqui e revelou o seu plano, obedeceu e se entregou para nos salvar, nem eu, nem você, nem ninguém pode ir contra isso, porque é um fator histórico. Então, quando nós somos chamados para o Evangelho, a viver a dispensação da graça em Cristo, o nosso desafio é esse: é confiar que o amor de Deus existe. Porque os princípios, as normas e as regras vão ser praticados por aqueles que experimentaram o amor. Até Paulo já dizia, uma fé regrada com amor, que opera por amor. Porque essa é a capacidade que Deus nos preparou aqui de cumprir a regra. A capacidade de saber que Ele existe, não de que queremos ser corretos. O amor de Deus não foi derramado no teu coração, Jesus não tem tanta importância assim, porque as regras que Ele pediu para o homem obedecer vão ter esse valor para você. E a gente sabe que muita gente pega carona na obediência de certos costumes cristãos, porque ele quer a vida correta, ele sonha com a vida ética, com a vida moral, com a vida cidadã, esse tipo de coisa, de encaixes na religião. Mas para nós aqui não tem sentido nenhum. Se você me perguntar aqui nessa noite por que eu guardo a doutrina, eu não guardo a doutrina para mim poder parecer correto para vocês, e nem quero da mesma forma, porque não é isso que nos sustenta aqui. Não é isso que nos guarda aqui na esfera
do acontecimento redentivo. É a dívida que temos com Ele, do que Ele fez por nós, que é muito maior do que o nosso coração e do que a nossa consciência. Isso que eu só estou tratando é a primeira escala da misericórdia, que Jesus me pediu para pregar para você. Agora, se a tua realidade de fé fora como dos evangélicos, que te traz a uma igreja para você conseguir de Jesus facilitações de vida e experiências de realização pessoal, você prega uma pobreza, me perdoem, extrema de evangelho. Você testemunha uma pobreza extrema de conhecimento e verdade cristã. E um dia nenhum desses fatores vai ser mais suficiente para você. Nenhum desses fatores da qual você respalda a fé ou objetivos cristãos vão ser suficientes para te manter aqui nessa igreja, ou em alguma missão, ou em algum propósito, ou algum serviço por Ele. Porque são os interesses que te guardam aqui, se são os interesses que estão internamente dentro de você, que te trazem aqui, os interesses pessoais, você é mesquinho, você é fútil, você é banal e totalmente desapropriado para a fé. E precisa ser disciplinado. Agora, quanto tempo se leva para um homem alcançar isso? O reconhecimento de que esse favor que Deus fez a ele não tem méritos, não tem interesses. Olha, eu não sei dizer a você essa matemática correta, mas muitos aqui há algum tempo já vêm no cenáculo e ainda tem esse problema. E muitas vezes você se vê sentado nesse banco requerendo de Deus uma coisa que você não tem direito. E achando que o que você está passando, você não merece passar. E você já meio que está num delírio. Porque não era para nenhum de nós estarmos aqui. Não era para nenhum de nós estarmos sentados aqui. Se hoje nós estamos, porque Ele concedeu o direito. E o evangelho tem que ser tratado com dignidade, com respeito e amor. Quando se levantar a mão para o alto para fazer uma oração a Ele, ter temor no coração. Porque você não vai poder se dirigir a Ele como você se dirige para as pessoas que estão lá fora. E não pode se esquecer disso, que o que você está desfrutando comigo aqui agora, a nível de graça e misericórdia, não foi pago com recurso nosso, com nenhum recurso humano, mas provido de Deus e de uma parte dEle, e única parte, porque se trata do seu único filho, e que agora aqui, na esfera desse poder redentivo, onde Deus testemunha o seu amor e a sua fidelidade, eu preciso me apropriar nesses termos. E sempre resgatar isso. Em tudo aquilo que eu fizer para Jesus, em pró a minha salvação. De que todas as coisas que operam em mim agora e da parte de Deus não foram adquiridas por mim e pelos meus esforços. E também não estão sustentadas pela minha consciência, mas porque Deus me ama e porque Ele é fiel. Talvez você esteja pensando aí dentro de você, então quer dizer que a gente não tem valor nenhum, pastor? Esse é o detalhe, não tem o valor que você quer ter, a de um Deus. O valor que Deus quer que você sinta, do que Ele sente por você e por mim, é outro. O valor de alguém que precisa ser resgatado, não o valor de alguém que precisa ser colocado acima de Deus.
Agora, porque esses conflitos existem, de muitas vezes acharmos que Deus está alicerçado e sustentado pela nossa consciência, pelos nossos valores, pela nossa obediência, pela nossa prática religiosa, dá a entender que o fator final vai chegar para mim e para você porque merecemos. E por isso que hoje a igreja lucra com ofertas e sacrifício. E gerou um sistema religioso, da qual pastores ficam ricos, porque conseguiram convencer as pessoas de que a bênção de Deus é paga com o dinheiro e com esforços próprios. E perdeu-se aquele sentido verdadeiro do Evangelho, né? Que Deus continua agindo por misericórdia e poder independente de homens. Que se Ele quiser fazer alguma coisa por mim e por você, Ele fará independentemente dos fatores materiais e humanos. Ele não vai fazer porque a igreja pediu. Ele não vai fazer porque a igreja orou. Ele não vai fazer porque a igreja julgou na sua assembleia constituída. Ele vai fazer porque Ele quer fazer. Como há muitos ímpios ali fora agora, desfrutando disso, sem o parecer da fé. Porque Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz. E não vai ser eu ou você que vai julgar. Então nós temos que resgatar esse favor imerecível aqui. E não perdemos noção disso. De como esse convite foi feito, pô. E debaixo de que termos o Senhor nos colocou para dentro dessa graça. Porque o dia que tiver gente vivendo de si mesmo aqui, nós nos perdemos da fé, pô. Nós caímos da graça. O dia que nós passamos a disputar níveis aqui, ou criar hierarquias aqui, para aquilo que achamos que é moral, que é ético, nós caímos completamente disso, do conhecimento verdadeiro de Deus. Porque além de Deus se mostrar mais capaz de amar do que nós, como também de ter misericórdia do que nós, Ele também é a capacidade do conhecimento que não temos. E descendo aqui, Ele deixou claro isso para nós, que quem sustenta é a videira, não é o ramo. Então eu me sinto privilegiado de estar aqui hoje, por isso, por confiar nesse amor, por confiar nessa misericórdia e saber disso, que não são falhos. Nenhum desses termos, quando Deus administra, eles são falhos e contraditórios. Pode ter um monte de gente com pedra na mão para te condenar. Mas se Jesus quiser te absolver e te dar uma chance, homem nenhum vai ter poder para fazer isso no lugar dele. É nisso que cremos aqui. É isso que nos sustenta aqui. É isso que nos traz aqui. Eu sempre falo isso para vocês. Não me importa aqui como pastor e como ter irmão na fé, quantas vezes que você vai ter que cair e levantar, caramba. Não importa quantas vezes você vai levantar e vai cair. Importa que você está aqui. Importa que você está sentado aqui lutando por isso, para confiar nisso, para crer nisso, de que Deus ama e morreu por nós, de que Deus ama e nos deu a vida para nos garantir isso, a redenção e a vida eterna. Nós não estamos aqui por homens, nós não estamos aqui por permissão humana, nós estamos aqui porque Ele nos garantiu esse direito.